Que Deus te abençoe imensamente aí e meu muito obrigado aí por estar participando do nosso programa Edificação. Meu nome é Erval, sou pastor já há 38 anos e quero pedir a você que esteja orando por nós aí, por nosso trabalho através da mídia, onde nós queremos contribuir para o crescimento, fortalecimento e a edificação do reino de Deus, mas que também você faça isso de uma forma assim conclusiva, taxativa, sacramentando esse apoio aí, se inscrevendo, deixando seu like, fazendo seus comentários, podendo aí também compartilhar nossos vídeos sem problema algum, ok? E também ativando aí o sininho para poder receber os nossos novos vídeos, amém? Queridos, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre fazer o que Deus nunca mandou fazer, ok? Bom, aqui em 1 Reis, capítulo 12, capítulo 13, nós temos a história de um rei chamado Jeroboão, que ficou com uma fatia da nação israelita e Roboão, o seu contemporâneo na época, ficou com outra parte do reino, que era lá onde estava o templo de Salomão. E esse rei, Jeroboão, que tinha promessa de ser abençoado por Deus, se permanecesse e obedecesse a ele e tal, tudo, né? Com um certo tempo começou a ficar preocupado com um compromisso religioso que o povo tinha de subir ao templo, anualmente, inclusive, para adorar ao Senhor nosso Deus, principalmente naquelas 3 grandes festas. Ao ponto de que ele, tomando conselho com ímpios do seu reino, resolveu construir 2 santuários idólatras a bezerros de ouro, instituir sacerdote para ali ministrarem, e assim ele determina ao povo que não subam mais a Jerusalém, ao templo do Senhor, que fique ali no seu reino e cultuem aquelas divindades que ele diz que eram eles que tinham tirado o povo de Israel. Então você veja bem que a coisa foi séria, grave. E entendamos sempre, amado, que idolatria é, se não for o maior pecado aos olhos de Deus, é uma abominação. É uma transgressão ao coração de Deus inexplicável, né? E então o pecado era inadmissível aos olhos de Deus, que Jeroboão estava praticando. E como sempre, quando houve sempre essas histórias de pecado entre a nação de Deus, Deus levantava profeta para confrontar aquele povo. E assim Deus mandou um profeta que foi falar contra Jeroboão. E Jeroboão ficou nervoso, bravo, não aceitou, não acatou aquilo em hipótese alguma, quis tocar no profeta, seu braço ficou seco e mirrado. Aí então ele, assustado, amedrontado com a coisa, ele pede para que o profeta ore por ele, e aí o profeta orou, Deus atendeu e restaurou o braço de Jeroboão. Isso tudo para mostrar para Jeroboão quem na verdade era Deus, e que Deus não queria o mal dele e da sua nação de forma alguma, mas precisavam se encurvar diante dele, ok? Bom, aí Jeroboão, em gratidão ao profeta, diz, olha, vamos para minha casa, vamos lá, eu vou te dar comida, tudo, tal. E aquele profeta, um jovem profeta, ele tinha a ordem de Deus de não comer e beber nada naquele lugar, nem voltar pelo caminho por onde tinha ido lá. Por quê? A maldição, como consequência da idolatria, pairava sobre todo aquele lugar. E assim, então, o jovem profeta parte para ir de volta para a sua terra, sua casa. E havia ali naquela região um profeta velho, que pelo que nos dá a entender, já estava assim esse velho profeta em desuso aos olhos de Deus. Você não vê ele num cenário profético, você não vê ele ativo, você não vê ele assim trabalhando no reino de Deus. Tanto que não é ele levantado para pregar contra Jeroboão e a idolatria naquela nação da época. Este profeta, sabendo disso tudo, pega o seu animal, vai ao encontro desse jovem profeta, alcança ele e diz, vamos para minha casa, quero que você coma, esteja com a gente ali, tudo. E o profeta novamente diz, olha, Deus me disse que não é nem para mim voltar pelo mesmo caminho que eu vim aqui, cara. Muito menos comer, beber nesse lugar.
E aquele velho profeta, provavelmente ciumento, invejoso de que Deus estava usando aquele jovem profeta, mentiu para ele. Disse: não, um anjo apareceu para mim, Deus falou comigo. Pode ficar tranquilo, pode voltar que não tem problema nenhum. E o jovem profeta, infelizmente, de forma imatura, sem consultar a Deus, sem pedir a Deus a confirmação daquela profecia, entre aspas, acabou voltando com aquele velho profeta. E enquanto eles comiam, bebiam ali e tal, aí realmente, como Deus usa até a própria mula, se for o caso, não é verdade? Deus usa aquele velho profeta e diz: olha, você foi rebelde à minha palavra e você vai pagar caro por isso daí. Aí então, praticamente acabou a festa, acabou toda a regalia, etc. E aquele jovem profeta pega o seu caminho e procura voltar para casa. Porém, a Bíblia diz que um leão o alcançou no meio daquele caminho e o matou. E ficou ali o corpo do jovem profeta morto, o seu jumento e o leão parado perto do corpo. Porque a ordem de Deus para o leão é que matasse e não devorasse nem o animal e nem o profeta. Alguns passando por ali, vendo aquele cenário, falaram na sua cidade onde morava o profeta velho, ao qual correu para lá e chegou lá, estava realmente o corpo do jovem profeta, o leão, o seu jumentinho. E o profeta pega o corpo dele, leva para casa, enterra, sepulta ele, prestam ali um ofício fúnebre, choram pela morte do jovem profeta, tudo tal, né? Mas agora o que eu quero sacramentar nesse vídeo, queridos, é a imprudência do jovem profeta de realmente fazer agora o que Deus nunca lhe tinha mandado fazer. No início da sua vida, estava ali submisso, obediente, cumprindo seu dever, a ordem de Deus, a soberania divina. Mas depois vacilou, se comprometeu e se deixou levar por aquela palavra que não era de Deus. A Bíblia diz que a gente deve testar primeiro os espíritos para saber se não são ou se são de Deus, para se depois dar ou não dar crédito, não é verdade? E ele deveria ter feito isso, procurar saber por que que Deus mudou a palavra. Ele era homem de Deus, Deus poderia falar com ele: não, isso é mentira, tudo não. Ele imprudentemente, sem procurar saber se era ou não de Deus aquilo, acabou pagando com a própria vida. Teve um ministério curto, acabou parando cedo na obra e partiu de uma forma difícil, morto por um ataque de um leão que, se levarmos ao pé da letra, vamos ver que foi uma morte assustadora, dolorosa. Assim, queridos, há outros personagens da Bíblia que fizeram coisas que Deus nunca lhe mandou fazer. Veremos ali um momento, por exemplo, que quando Deus fala para que Adão e Eva não toquem, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que por sedução maldita, maligna, Eva faz algo e Adão, que Deus nunca mandaram eles fazerem, comeram do fruto que Deus tinha proibido. E hoje nós sabemos qual é a dura realidade do mundo inteiro por causa de Adão e Eva ter feito aquilo que Deus nunca mandou fazer. Assim como também Moisés, quando o povo clama por água no deserto, ele vai com Arão clamar a Deus o que fazer, e Deus diz: olha, vai lá e fala essa rocha que há entre vocês aí, para que ela dê água a este povo. E eu farei com que a água saia e sacie a sede da nação, e eu serei glorificado nisso, porque o povo verão mais uma vez quem sou eu que estou com eles no meio deles. Mas Moisés, tomado já talvez de um cansaço, de um certo estresse, chegou diante da rocha, convocando toda a nação ali, e
pegou o seu bordão e bateu nele com muita força, nervoso e irado, 2 vezes. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, fendeu a rocha e deu água para a nação toda, mas foi tratar com Moisés. E disse para ele: Moisés, por que você fez isso? Eu não mandei você fazer isso. Eu mandei você falar. E eu te digo, então você conduzirá este povo, sim, até próximo à terra prometida, mas você não entrará nessa terra. E assim foi que Moisés também, por fazer aquilo que Deus nunca mandou fazer, pagou com a própria vida. Nós temos muitos outros quadros na Bíblia, como o profeta Jonas, ok? O profeta Elias, quando saiu do caminho do Senhor nosso Deus, e assim sucessivamente no Antigo e no Novo Testamento. Podemos pesquisar e nos aprofundar em cima desse ponto. Aqueles que fizeram o que Deus nunca mandou fazer. E é isto que, por direção de Deus, estou falando neste vídeo, querido. Porque as realidades são as mesmas. Nós temos a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, ao qual devemos crer, ouvir e obedecer. E tomar um sério cuidado na vida, de não tomar decisões, de fazer o que Deus nunca, na verdade, mandou a gente fazer. Muito cuidado com isso, queridos. Porque a Bíblia diz que o diabo, inclusive, é o príncipe deste mundo. E uma das funções dele, para desencarrilhar o povo de Deus dos seus caminhos, é tentar seduzir, encantar as pessoas de Deus por excelência, a fazer o que Deus nunca mandou fazer na vida. Quem estiver me vendo e ouvindo, que já tem um certo tempo de vida cristã, saberá de alguns momentos na vida que acabou se arrependendo, acabou como que quebrando a cara por ter tomado decisões, por ter feito coisas que Deus nunca mandou fazer, e só depois de receber as consequências é que foi cair a ficha. E assim, queridos, que em nome do Senhor Jesus, nós estamos marchando, caminhando para a vida eterna. É tempo de muitos falsos profetas aí sobre a terra, muitos anticristos, muitos que dizem que vêm em nome do Senhor, quando na verdade é em nome de Satanás. Nós estamos tendo aí uma mutação no mundo, inclusive no cenário político da humanidade. Lembrando que a Bíblia diz que o diabo tem poder para se transformar até em anjo de luz para enganar as pessoas. Tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, à disposição de quem você está colocando os seus ouvidos. A quem você está ouvindo? A Deus ou ao inimigo de Deus? A nova criatura em Cristo ou a velha criatura que você era? Você realmente está dando vazão à vontade de Deus ou à sua vontade? Tome muito cuidado. Ore, jejue, clame a Deus pela decisão que você quer tomar da sua vida, para que você não venha se arrepender como foi esse profeta jovem aqui de 1 Reis 13, por fazer algo que Deus nunca tinha mandado fazer. Lembre-se, Deus é bom, maravilhoso, misericordioso, mas acima de tudo e qualquer coisa, Deus na verdade é justo. Não é ódio, não é ira, vingança, nada. Mas também a Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus irado. Deus trabalha em cima de uma equidade, de um equilíbrio. Deus trabalha em cima de justiça. E seja quem for, aquilo que se planta se colhe. Então tome muito cuidado, querido, porque muitas realidades da vida estão em cima da sua decisão. Procure orar, jejuar, consultar realmente a Deus antes de tomar decisões comprometedoras para a sua vida, amém? Mesmo porque está em jogo aí a sua própria vida, talvez família, ministério, igreja, Deus o sabe todas as coisas. Se você me vê e me ouve agora, é porque Deus quer falar contigo.
Amém? Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.